Boa noite. O Legislativo se reúne solenemente nesta noite para a entrega do título de consagração pública à Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, na pessoa de seu presidente, pastor Jair da Cruz Lara, em comemoração aos 50 anos de fundação, comemorados em 8 de janeiro de 2025. A homenagem foi proposta pelos vereadores Flávio Mantovani, Sidney Telles e Gisele Bianchini. A Resolução 2055 de 2025 é que regulamenta a entrega dessa homenagem. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos a vereadora Majô Capdebosque, presidente do Legislativo, que irá dirigir a solenidade. Solicitamos aos demais vereadores que tomem os seus assentos. Vereador Flávio Mantovani. Vereadora Gisele Bianchini. Vereador Luiz Neto. Vereador Sandro Martins. Vereador Sidney Telles. Vereador William da Farmácia. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos as seguintes autoridades: Sandra Jacovós, vice-prefeita de Maringá. Pastor Leônidas de Oliveira Carvalho, vice-presidente da Ordem dos Pastores de Maringá. Agradecemos, em nome da Câmara, as seguintes autoridades e personalidades: professor Edith Dias, ex-vereadora por 5 mandatos; Aldair Vieira, diretor da Capelania no Estado do Paraná pela Confecap; José Maurício Pereira, vice-presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil; Jorge Fregadoli, diretor da revista Tradição, e a todos os amigos e familiares que prestigiam esta homenagem, o nosso agradecimento. Convidamos para assumir a direção dos trabalhos a presidente do Legislativo, vereadora Majô Capdebosque. Boa noite a todos. Muito prazer em receber vocês em nossa Casa de Leis. Quero, primeiramente, cumprimentar os vereadores autores dessa propositura, vereador Sidney Telles, Flávio Mantovani, Gisele Bianchini. Quero agradecer especialmente a presença da nossa vice-prefeita, senhora Sandra Jacovós. Para recepcionar e conduzir o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, pastor Jair da Cruz Lara, e sua esposa, até a mesa dos trabalhos, eu designo uma comissão especial composta pelos vereadores Flávio Mantovani, Sidney Telles e Gisele Bianchini.
Pedimos aos presentes que se coloquem em pé, em posição de respeito. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para efetuar a leitura do texto bíblico, convidamos nobre vereador, Vossa Excelência, vereador William da Farmácia. Boa noite a todos. Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 38. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando uma grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Peço a todos que permaneçam em posição de respeito, pois ouviremos agora a execução do hino nacional. Nossos bosques
Deus do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol reflã, gentil, pátria amada, Brasil. Solicitamos a todos que retomem os seus lugares. Para saudar o homenageado, passamos a palavra para o vereador Flávio Mantovani, um dos autores da homenagem. Boa noite a todos. Boa noite também às autoridades presentes. Aqui quero falar dos nossos companheiros vereadores presentes, Sidney Teles, que te agradeço muito, Sidney, por ter nos convidado para fazer essa homenagem, ser o autor principal aí para essa tão especial homenagem. Então, só tenho que agradecer ao vereador Sidney Teles. Inclusive, hoje, certamente, o discurso dele será muito melhor e mais didático do que o meu aqui hoje, nessa tribuna. O William da Farmácia, também temos o líder Luiz Neto, pastor Sandro, enfim, os vereadores, né? Não sei se tem mais alguém por aí, né? Nossa presidente Major. Bem, Gisele também vai falar, como autora também desse projeto. Quando a gente fala em consagração, porque nós temos aqui na Câmara vários títulos, né? A gente tem o mérito comunitário, aquele que faz bem a comunidade, a gente tem também um cidadão benemérito, enfim, um cidadão honorário, que são pessoas da nossa cidade que se destacam, né, que prestam grande serviço, que mudam realmente a vida das pessoas. Quando se instituiu aqui na Câmara Municipal a consagração pública, a gente começou a falar de entidades, né, empresas com CNPJ, e é muito mais difícil, pelo menos no meu ver, uma entidade ela se destacar a ponto de receber uma consagração pública na Câmara. Quando a gente fala de um indivíduo que recebe um título de cidadão, por exemplo, é um indivíduo e é aquela vida particular dele. Agora, quando se fala em instituição, se fala em empresa, a gente se fala em membros, né? Não é só uma pessoa pensando, não é só a atitude de uma pessoa, é uma atitude de um coletivo que comprovadamente agiu em prol da cidade. Por isso, título de consagração municipal. Mas eu falo em cidade porque o nosso título aqui ele é municipal, pastor Jair, né? Mas a igreja, como o senhor já havia falado, já está em 26 países, né? Mas é claro, Maringá é muito importante, o senhor até estava me contando aqui, eu não vou atravessar a história, né? Mas é de extrema importância e muito válido essa consagração pública. É o reconhecimento de toda a cidade de Maringá de que aquela instituição realmente faz a diferença na vida das pessoas. E, como eu disse, quando é um ato individual, até pode ser mais fácil. Agora, enquanto instituição, não é só um que manda, não é só um que pensa, são muitas pessoas, então todos têm que estar falando a mesma língua. Eu sempre costumo falar, pastor, em alguns lugares que a gente fala de conceito de sociedade, eu sempre levo uma correntinha que eu tenho, né? E eu falo que uma corrente a gente consegue aferir a força dela pela integridade dos elos, né? Então eu posso ter uma correntinha igual a minha, que é feita de juta, e se ela tiver íntegra, eu consigo puxar uma bicicleta, um carro, sei lá, eu puxo 10 quilos. Agora, se eu tiver uma corrente de aço com um elo quebrado, ela não serve de absolutamente nada. Então, é nesse mesmo sentido, é a nossa sociedade. Então, os elos, um vai puxando o outro e fazem com que a corrente sirva para um propósito. E esse propósito, assim como tem as entidades, que é o propósito é modificar a vida das pessoas. Então, pastor, parabéns a todos aqui, né? E vamos em frente. Obrigado. Ouviremos agora o vereador Sidney Teles, também autor da homenagem. Boa noite a todos os que vieram e estão presentes para acompanhar essa belíssima homenagem, aqueles que já sentiram na sua vida a bênção e a graça e a experiência que a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil pôde levar a milhares de pessoas. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os vereadores, que eu quero agradecer de coração por estarem presentes. A gente sabe como é a agenda dos vereadores
Então, é um desafio, e eu sei que o fazem para reconhecer os homenageados e também os proponentes. Então, quero agradecer de forma especial pastor Sandro, Luiz Neto, o líder do governo, o vereador William da farmácia, Flávio, que companheiro, atendeu um pedido que fiz, vereadora Gisele, a nossa presidente, vereadora Majô, e a vice-prefeita Sandra. A gente sabe a agenda de vocês, então é uma gratidão muito grande da sua presença. E eu queria, gente, quando eu fui na celebração dos 50 anos da igreja, no ano passado, recebi esse livro aqui, pastor, não é? E estava lá, tive a oportunidade, inclusive, de ter a palavra, que fala do jubileu da história da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Para quem não é da vida cotidiana das igrejas, às vezes não entende exatamente o que significa o nome de uma igreja. A Igreja Presbiteriana Renovada, ela nasce da igreja das igrejas presbiterianas. Nós temos aqui em Maringá a Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela nasceu porque na década de 60 e 70 ocorreu pelo mundo todo uma grande experiência carismática, uma experiência particular com a presença do Espírito Santo. Aquela experiência que começou a se espalhar lá na Street Azusa, na rua, nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo, e inclusive até nas igrejas tradicionais. E no primeiro momento foi muito difícil compreender o que é que o Espírito Santo estava fazendo. Foi um tempo de dificuldade. Lembro, por exemplo, o pastor David Wilkerson dizendo que o tapete vermelho tinha sido tirado dos pés daqueles que estavam sendo batizados no Espírito Santo. Pois bem, aqui na nossa cidade aconteceu essa experiência em muitas igrejas. E eu tive a oportunidade de ir nas primeiras reuniões, e ainda lá, quando não era a construção atual, pastor Jair. Eu acho que o senhor nem estava aí, viu? Eu não lembro. Mas as músicas, quando eu fui na celebração dos 50 anos, me fez emocionar. Eu acho que eu estou velho, viu? Mas foi a experiência que a gente viu, e que era em todo lugar, não era só na Igreja Presbiteriana Renovada, mas muitas que ali nasceram, e que a gente viu ser derramado uma graça imensa. Quando o pastor Advanir, no ano passado, me convidou para que pudesse dar esta homenagem, porque é uma homenagem que a igreja celebrava nos 50 anos, o fiz com grande alegria, também pela amizade, pela experiência que estive com o pastor Advanir, trabalhamos juntos, fomos secretários municipais juntos, pelo trabalho que ele fez. E quando nós concretizamos toda a tramitação da matéria, Deus havia tomado um novo caminho. Depois de 25 anos, acho que foi, que o pastor Advanir dirigiu a igreja e fez um trabalho espetacular, na minha opinião, um trabalho de grande desenvoltura no sentido de dar segurança para a igreja crescer, porque os primeiros anos são mais difíceis. Chegou o momento de passar isso para um pastor que eu falei pessoalmente, para o pastor Jair Lara, que tem um dom da palavra muito especial, e vocês sabem disso. Então eu falo, Deus agora tem um caminho missionário mais intenso com a sua palavra e com os carismas. E eu peguei o livro para poder olhar, e algumas coisas me chamaram a atenção. E uma delas eu vou ler aqui, que eu acho que é uma coisa que vocês vão achar que coisa absurda, Sidney, num momento de espiritualidade, mas é que essa é uma cerimônia que diz respeito à obra de Deus e também à obra na cidade de Maringá, com as suas diversas obras que transformaram vidas e que têm atendido, em especial, a população também mais necessitada. É um item, gente, 8.3, diz assim: seguro de vida para pastores da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Vocês podem falar, puxa vida, para tanta coisa para você falar, podia falar do Evangelho, você resolveu falar disso. E sabe por que eu escolhi falar desse item nesse momento? Porque uma igreja, para chegar aonde chegou, ela precisa do Espírito e ela precisa de gestão. E é isso, pastor Jair Lara, que vocês fizeram. Uma excepcional gestão. Quantas igrejas eu vi nascerem e depois desaparecerem? Quantas eu vi com pastores excelentes
e grupos em outras igrejas e depois perderem a força, não é verdade? Mas a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, pelo contrário, isso é força do Espírito Santo? Não há nenhuma dúvida. Mas a uns Deus também chamou a ser administradores, e Ele fez isso. Cuidando dos pastores. Quantos tinham se preocupado com a vida pessoal daquelas pessoas que não eram, que viviam do seu salário, trabalhando em outros ofícios, e que gastavam o seu tempo para fazer a evangelização e cuidar da igreja, e levar essa experiência pentecostal para a vida das pessoas, e depois não tinham nenhuma segurança? Pois bem, a igreja se preocupou com isso. Eu sei que não é só esse ponto, mas eu fiz questão de relembrar isso. E queria ir mais longe para falar daquilo que está aqui no finalzinho do livro, sabe? Ele fala, vocês devem ter lido, vocês todos são muito ligados à igreja. Na conclusão, os autores, o Rodrigo e a Franciele, eles fazem questão de citarem Atos dos Apóstolos para dizer que o Atos dos Apóstolos não termina com aqueles atos que Lucas narra, mas que continuaram a ser realizados no decorrer dos mais de 2000 anos, onde o Evangelho continuou acontecendo, e assim também a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tinha a missão de não se encerrar na sua celebração com 50 anos, mas com a continuidade. E aí, eu queria ler para encerrar, dizendo assim: temos a convicção de que o Senhor tem grandes bênçãos reservadas para o povo renovado. Novas e lindas páginas desta história serão escritas pelas futuras gerações. Sob a luz das Escrituras e no poder do Espírito Santo, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil continuará vivendo os eternos propósitos divinos e permanecerá nos trilhos do crescimento, sobressaindo-se como uma igreja vigorosa, que cumpre fielmente a missão e testemunha a concretização das maravilhosas e benditas promessas de Deus. E aí ele termina com a frase que eu ouvi várias vezes no dia da celebração: por uma igreja unida e avivada. É exatamente o que eu espero, pastor Jair, que esta homenagem seja o sinal de uma igreja unida e avivada. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui, ainda era presente, não havia acontecido a criação, elas eram 3 igrejas que acabaram se tornando 2 principais, e eu lembro que ainda tinha o atual presidente da Alpen, o pastor Newton Tuller, e eu cheguei lá e ele ia celebrar, e ele mandou todo mundo tirar o sapato. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Todo mundo vai deixar o sapato lá na entrada, porque hoje vai ser um dia de bênção, e ele tinha escolhido, não sabia, né, falar daquela experiência de Moisés, não é? Tira as sandálias dos teus pés, porque onde você colocou o pé é santo. Mas eu olhei e falei, isso não vai dar certo. E todo mundo foi tirando o sapato, e eu não sabia se eu ia embora ou se eu tirava o sapato. Acabei por tirar o sapato e entrar. Eu me lembro ainda que a música que ele tinha composto estava no maior sucesso naquela época, para vocês verem como é velho, né? Alguns talvez não tinham nascido. E aquele dia foi um grande dia, de um grande batismo do Espírito Santo. E eu quero dizer que eu torço para que essa experiência na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil continue acontecendo em todas as suas atividades e continue acontecendo em todos os países que ela está, e que isso leve as pessoas a uma ação cada vez mais transformadora, cuidando das pessoas que mais precisam, como a igreja tem feito hoje, com equipes missionárias, trabalhando com moradores de rua, trabalhando com obras sociais, além de trabalhar com a vida transformada das pessoas. Pastor Jair, é uma honra muito grande ter podido conduzir esse processo para essa homenagem. Agradeço a nossa presidente, o Major, por ter corrido e feito todos os esforços para que a gente pudesse fazer isso o mais rápido possível, e dizer, hoje Maringá não é o Sidney Telles, não é o Flávio Mantovani, não é a Gisele Bianchini. Maringá reconhece que a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil merece uma consagração pública por sua história, por seu trabalho. Parabéns.
Passamos a palavra para a vereadora Gisele Bianchini, outra autora da homenagem. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da presidente Majô. Quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores que compareceram, os nossos colegas que são autores também desse projeto, né, dessa linda homenagem. Quero cumprimentar também o pastor Jair Lara, nosso querido pastor Eliette, que foi minha professora de teologia lá na CETEBARI. Uma honra, pastora, a senhora ter dado aula para mim. Foi momentos muito agradáveis, de muito aprendizado. Quero também parabenizar a pessoa do pastor Leônidas Carvalho, vice-presidente da Ordem dos Pastores de Maringá, por ter vindo. E também quero cumprimentar toda a nossa plateia, pastores, pastoras, os membros da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Bom, hoje nós nos reunimos para celebrar uma história que não começou apenas com datas e números, mas com fé, avivamento e obediência ao chamado de Deus. Para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande, uma gratidão a Deus para estar aqui nessa noite fazendo essa homenagem. Nós celebramos os 50 anos da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, uma denominação que nasceu em Maringá, no dia 8 de janeiro de 1975, marcada desde o início pela ação poderosa do Espírito Santo. Foi nesta cidade que, entre os dias 8 e 12 de janeiro de 1975, uma assembleia histórica reuniu cerca de 300 representantes, selando a união de 2 ramos de avivamento de origem presbiteriana: a Igreja Cristã Presbiteriana, ICP, e a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, IPIR, sob a presidente, na época, do pastor Newton Tuller. Nascia oficialmente a Igreja Presbiteriana Renovada, já com 8.335 membros, dezenas de pastores, evangelistas, igrejas e congregações, além de milhares de alunos na escola bíblica dominical. Um começo que já anunciava a grande obra que Deus realizaria por meio desta igreja. Fruto de um avivamento genuíno, a IPRB cresceu sustentada pela palavra, pela oração e pelo compromisso com o reino de Deus. Até eu me lembro, pastores, que quando eu era solteira, eu frequentava a igreja ali, né, do pastor Jair Lara. Muitos avivalistas vinham de outros países para estar pregando o evangelho, pessoas curadas. Então, era um grande avivamento, e ainda até hoje, né, um grande avivamento, a igreja pentecostal realmente, com dons de cura, então, de transformações. Participei também do Casados para Sempre com meu esposo, depois que eu me casei. Então, foi um curso maravilhoso, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Ao longo dessas 5 décadas, não apenas avançou em números, mas principalmente em propósito, levando o evangelho que transforma vidas, restaura famílias e fortalece a comunidade. Hoje, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil ultrapassa a marca de 170 mil membros, está presente em todo o território nacional e em 26 países, cumprindo fielmente a missão que lhe foi confiada, com mais de 1.300 igrejas e mais de 1.600 pastores. Está cumprindo fielmente a missão que Jesus nos deixou, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nesse jubileu de ouro, celebrado no dia 5 de janeiro de 2025, esta casa reconhece e homenageia a IPRB, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, na pessoa de seu presidente nacional, pastor Jair da Cruz Lara, que é pastor há 39 anos e está como pastor em Maringá há 34 anos, juntamente com a sua esposa, Eliette Lara. Com fidelidade à palavra, zelo pastoral e compromisso com a obra do Senhor, razão pela qual recebe o título de consagração pública municipal, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense desde a sua fundação. Ainda queremos registrar a gratidão também ao pastor Adivanir Alves Ferreira, que conduziu esta maravilhosa obra por 25 anos. Também aos fundadores desta igreja, Jamil Josepetti, e também ao pastor Newton Tuller. E hoje proclamamos com gratidão as palavras de 1 Samuel 7,12, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor.
Eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil pelos seus 50 anos, que o passado inspire a gratidão, que o presente fortaleça ainda mais essa missão de cumprir o Evangelho. E o futuro seja marcado por mais fé, mais unidade e mais frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, pastor, que Deus abençoe todos os membros dessa linda Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Gratidão a todos. Passamos a palavra para o vice-presidente da Ordem dos Pastores, pastor Leônidas Carvalho. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Amém. Quero cumprimentar a nossa presidente, excelentíssima senhora Major, nossa presidente da Câmara, nossa vice-presidente, Sandra Jacovós, e a mesa aqui composta, presidente Jailara, pastor Eliette. Nos alegramos e até dizemos, nos orgulhamos muito com a história da Igreja Presbiteriana no Brasil, renovada no Brasil. Quero dizer que, como ordem de pastores, a gente vê como é bom a gente ver uma igreja pujante. Quando a gente vai visitar, quando a gente vai participar de algum culto, e a gente faz questão de extrair o máximo possível, de pegar o louvor emprestado, de usar as instalações. Então, vocês fazem parte não só da história presbiteriana renovada, mas da história de Maringá e de onde vocês estão instalados. Então, a minha alegria aqui como presidente da ordem é compartilhar com vocês e ter ao nosso lado uma igreja tão pujante e cheia do Espírito Santo para abençoar vidas em nossa cidade e nos 26 países pelo mundo. Que na sua gestão, pastor, Deus possa conceder-lhe a graça de pisar em pelo menos novos, mais 26 países. Eu sei que é curto o mandato, mas esse mandato pode se estender. E nós oramos a Deus que ele se estenda até que se complete esse ciclo e que a glória seja para o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora a primeira mulher vice-prefeita de Maringá, senhora Sandra Jacovós. Senhoras e senhores, uma boa noite, boa e abençoada noite. Trago os cumprimentos do nosso prefeito, Silvio Barros. Quero cumprimentar a nossa querida Major, presidente da Câmara aqui de Maringá, e assim estendo os cumprimentos aos queridos vereadores. Cumprimento em especial os vereadores Gisele, o Flávio e o Sidney pela proposição, junto ao pastor Jair Lara, pela Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Maringá. E também estendo o meu abraço carinhoso à pastora Eliette, uma pastora maravilhosa, uma pessoa realmente de Deus. Quero cumprimentar todos os membros e dizer que a missão de levar o nome do Senhor às famílias, ela realmente deve ser incansável. E, com certeza, a Igreja Presbiteriana Renovada tem cumprido a sua missão, tem feito o seu pastoreio e tem levado muitas vidas a serem alcançadas pelo nome do Senhor. Então, como prefeitura do município de Maringá, eu trago os meus cumprimentos, a minha consideração e a minha gratidão por toda essa história feita aqui na nossa cidade e que se estende a todo mundo. E o meu desejo de que Deus continue abençoando infinitamente a vida de cada cidadão aqui e dentro dessa igreja. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Assistiremos agora a uma apresentação musical do Ministério do Louvor, que irá cantar a obra santa do Espírito e a Ele a glória. Boa noite a todos. Amém, paz. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Gente, quebrar um pouco nosso protocolo. Noite abençoada nós estarmos juntos, né? Celebrando o nosso Deus, essa noite tão agradável que Ele proporciona para que nós exaltemos o nome dEle sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvá-lo. Santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como foi impetuoso, como fogo abrasador, estamos sob terra santa, reverência e muito amor. Obra santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã ao mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, Jesus já está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em Jesus já vem chegando, espalhando suave amor. Salvador, e a igreja adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas, pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, obra santa, nem Satã ao mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor.
ao Senhor, ó Pai, toda honra, toda glória, Pai. O Senhor é o grande, ó Pai, homenageado nesta noite, Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas, ó Pai. Damos a Ti, ó Pai, todo louvor, toda honra, toda adoração ao Teu nome, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cantemos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Vamos declarar isso juntos. Ó morte, Meu Rei, pois Ele nascer. Levante as suas mãos e diga: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior. Teu nome É sobre os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. para encerrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Dando sequência aos trabalhos, farei a leitura do contido no título de consagração pública. O município de Maringá, Estado do Paraná, através de seu poder legislativo e de acordo com o requerimento número 2055 de 2025, de 20 de outubro de 2025, confere à Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, na pessoa de seu presidente, pastor Jair da Cruz Lara, esta honraria em celebração aos 50 anos, jubileu de ouro, da instituição religiosa, comemorado em 8 de janeiro de 2025, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense desde a sua fundação. Maringá, 5 de fevereiro de 2026. Assinado, Majorri Caterine Capo de Bosque, presidente da Câmara Municipal, Flávio Mantovani, Sidney Teles e Gisele Bianchini, vereadores autores. Para oficializar a entrega do título de consagração pública, convidamos os vereadores Flávio, Sidney e Gisele, junto com o pastor Jair, para que venham à frente da mesa dos trabalhos. Ouviremos agora o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, pastor Jair. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a glória eternamente. Eu vejo que esta reunião não é apenas um protocolo, mas uma celebração, um tributo àquele que está mais presente do que presente aqui estamos. Posso lembrar de Jeremias 23, quando o santo Deus disse: porventura sou Deus só de perto e não de longe? Ocultar-se-ia alguém esconderijo de maneira que eu não possa ver? Porventura não encho eu os céus e a terra? Não há espaço, não há um milímetro neste lugar se não está ocupado pela presença daquele que nos dá a vida. E por isso eu quero começar a minha fala, o meu discurso, aplaudindo, louvando e adorando ao Senhor. Façamos isto para a glória do Senhor. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Excelentíssima senhora Major, muito digna presidente dessa Casa de Leis, da nossa querida, bela, linda, agradável Maringá. Excelentíssima também Sandra Jacobós, muito digna vice-prefeita da nossa cidade. Excelentíssimos vereadores Flávio Mantovani, Sidney Teles, Gisele Bianchini, que gentilmente fizeram a proposição deste título, demais nobres vereadores aqui presentes, digníssimo também pastor Leônidas Carvalho, vice-presidente da nossa ordem de pastores, querido amigo, demais pastores que compõem aqui presente, autoridades civis, militares, eclesiásticas, caros diretores e pastores da nossa querida Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, destaco mais uma vez a presença de 2 líderes da nossa diretoria executiva, que estão aqui representando os demais, por motivo justo, não puderam estar. São eles, nosso vice-presidente, pastor José Maurício, por gentileza, coloque-se em pé, gostaria que vocês aplaudissem a Deus por este homem, fantástico, um grande amigo, companheiro. Nosso primeiro secretário, pastor Edmar Rodrigues, coloque-se em pé, vamos aplaudir a Deus pela vida desse grande amigo.
os demais colegas já citados aqui, diretores, que Deus os abençoe, senhores e senhoras presentes nessa solenidade, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. É com extrema alegria e comensurável gratidão que nós comparecemos a esta eminente Casa de Leis para receber, em nome da nossa querida Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, esse tão nobre título de consagração pública municipal. Nossa gratidão, como já dissemos preliminarmente aqui, a Deus, a quem pertencem as nossas vidas e que está sobre todas as coisas. A Ele realmente seja a glória para sempre. Nossa gratidão, mais uma vez, aos nobres edis, já nomeados, proponentes desse título, que o Senhor Deus vos recompense e vos faça prosperar no exercício do vosso labor público. Que Deus abençoe. Gratidão aos demais vereadores que compõem essa digníssima casa, a Câmara Municipal de Maringá, por terem apoiado tal proposição e transformado nesse momento tão significativo o título que hoje estamos aqui recebendo. Gratidão também a todos vocês que gentilmente compareceram a esta edilidade, esta Casa de Leis, para prestigiar este momento e revestir essa solenidade de notabilidade que é perceptível, né? A nossa Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Os primeiros reformadores começaram no século XVI, na Alemanha, Lutero, Zwinglio, depois em Genebra, nosso querido Calvino, onde fez o centro da execução das suas ideias. O evangelho cresceu, o presbiterianismo cresceu na Europa, veio para a América, Estados Unidos, e de lá Deus levantou um jovem de 26 anos de idade, impulsionado pelo Espírito Santo, para vir para o Brasil e implantar o presbiterianismo. Mais precisamente no dia 12 de agosto de 1859, coloca os pés no solo brasileiro, nada mais, nada menos, não, Asbel Green Simonton, um jovem pastor, cheio da graça, de uma mente brilhante, intelectual, e ele começa o presbiterianismo 8 meses depois, no dia 12 de abril de 1860, no Rio de Janeiro, com algumas salas de escola bíblicas dominicais. O presbiterianismo cresceu nessa nação, mas quando chega na década de 1900, 1903, há um desejo de desmembrar das missões mantenedoras. Então surge o primeiro ramo do presbiterianismo no Brasil, conhecida a IPI, Igreja Presbiteriana Independente, mais precisamente no dia 31 de julho de 1903, cantando o hino Um Pendão Real, o Senhor os fez. Um pendão real os fez o Senhor. Anos se passaram, as duas igrejas, agora de ramo brasileiro e outra vindo da América, crescendo, e na década de 60, bendito pelo nosso vereador Sidney Telles, Deus começou a soprar um vento muito forte no Brasil, nas igrejas históricas, batistas, metodistas, presbiterianas, e desse fogo do Espírito, esse avivamento, esse batismo com o Espírito Santo, milagres, curas, surge ramos dentro do presbiterianismo, mais precisamente em 1968, da Igreja Presbiteriana do Brasil, surge a Igreja Cristã Presbiteriana, cujo presidente, o presidente está vivo até hoje, é o Jonathan Ferreira dos Santos, em 1968. Da Presbiteriana do Brasil, também surge um grupo, renovados, abençoados, então surge um grupo chamado IPIR, Igreja Presbiteriana Independente Renovada, em 1993, 1973.
poucos anos depois. Essas duas igrejas tinham muitas coisas similares, muito parecidas, a liturgia, o culto, a forma de governo. Nasceu-se um namoro dessas duas igrejas. A Igreja Presbiteriana Renovada não é fruto de divisão, mas de união desses dois grupos, da Igreja Cristã Presbiteriana e da Igreja Presbiteriana Independente Renovada. E quando foi no dia 8 de janeiro de 1975, numa das cidades mais lindas do Brasil, numa das cidades mais lindas do Brasil, Maringá, na zona 1, na quadra 1, no terreno 5 e 6, Avenida Tamandaré, 975, organizou-se a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, onde hoje é a primeira Igreja Presbiteriana Renovada, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Essa igreja cresceu, tornou-se pujante, através da sua teologia, através da contemporaneidade dos dons espirituais, da aceitação das manifestações do Espírito Santo, cresceu nesse território brasileiro, espalhou em outras nações. Hoje nós somos mais de 170 mil membros para a glória de Deus. Estamos em 26 nações através dos seus missionários. Hoje nós temos 61 presbitérios, nós temos 1.644 pastores para a glória de Deus. Nós temos as nossas instituições, 2 seminários, um que está próximo de nós aqui em Cianorte, outro lá em Anápolis, Goiânia. Nós temos a nossa missão, cujo também o diretor está aqui. Eu vou pedir que coloque-se em pé nosso querido pastor Florencio, aplaude a Deus pelo ser o nosso diretor. Nós temos a casa também, onde cuida dos nossos pastores, o Projeto Renovar. Pastor Ricardo, coloque-se em pé, é o nosso diretor ali, aplaude a Deus por este homem. A igreja cresce pujantemente nessa nação, e hoje nós louvamos a Deus por esse título que está sendo dado a glória a Ele. Eu quero encerrar esse discurso, quero chamar o nosso vice-presidente aqui à frente, por gentileza, pastor Maurício, para fazer uma oração de gratidão a Deus, mas repetindo esse texto que aqui iniciamos e queremos terminar com ele, que está nas Escrituras em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vamos citar juntos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a glória eternamente. Vamos nos colocar em pé e vamos citar juntos novamente? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a glória eternamente. Bem lembrado, nosso querido diretor do seminário lá de Cianorte, Fabiano, levante a mão aí, aplaude a Deus por esse homem de Deus tão querido, né? Aqui presente, Deus abençoe. Enfim, já citamos aqui todos os diretores presentes, presidentes presbitérios que estou vendo aí, que Deus os abençoe através do nosso vice-presidente. Vamos ter uma oração de gratidão a Deus, que esse título é o louvor, é o tributo ao Senhor. Gostaria de saudar a todos e fazer minhas as palavras do nosso presidente, pastor Jair, e expressar a minha profunda gratidão por aqui estar nessa cidade tão linda, e quero trazer também aqui à cidade de Maringá o abraço da nossa capital do estado de Goiás, a nossa querida Goiânia. Convido a todos para que possamos elevar a Deus em nossas palavras de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos congregados, ó Deus, aqui na cidade de Maringá, na Câmara de Vereadores, ó Deus, pela disposição, Senhor, daqueles que trabalham e exercem a sua função tão importante nessa cidade, ó Deus, a disposição de cada um deles, especialmente aqueles que se dispuseram, ó Deus, a apresentar o pedido para que pudesse ser oferecido esse título de reconhecimento da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Te louvamos porque o Senhor é gracioso e generoso, e o Senhor tem abençoado esta igreja, e nós oramos que o Senhor continue cuidando de nós. Ó Deus, e acima de tudo, nós oramos que o Senhor cuide do nosso país, do nosso Brasil, e abençoe a todos nós brasileiros que estamos aqui, Senhor, representando esta grande nação, pedindo a Tua graça e a Tua bênção para o futuro da nossa igreja e da nossa nação. Assim oramos a nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.
E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui presentes, sobre a nossa abençoada cidade de Maringá, sobre essa casa dos nossos nobres edis, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa denominação espalhada nessa nação e nas demais nações. Assim nós declaramos no nome do Senhor, e todos digam amém e amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Nosso coração agradece. Quero convidar os vereadores Flávio Mantovani, Sidney Teles e Gisele Bianchini, junto com a pastora Eliette Lara, para que possam entregar uma homenagem aos vereadores autores para Vossa Excelência. Cumprida as manifestações, peço aos presentes que se coloquem em posição de respeito para que possamos ouvir o hino a Maringá. Quem
A presidência estende os mais sinceros agradecimentos aos presentes e a todos que direta e indiretamente contribuíram para o êxito deste evento solene. Quero novamente parabenizar o pastor Jair, sua esposa Eliette, os vereadores autores, nosso vice-presidente da UPEM, a presença da nossa vice-prefeita Sandra Jacovós e a todos vocês que estiveram reunidos no dia de hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.